Com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos juntos até meio-dia, com tudo que rola na vida esportiva, para você a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani amarga jejum incômodo contra o Paysandu fora de casa. A última vez que o Bugre venceu o Papão como visitante foi em 1974. Durante esses 50 anos, 8 jogos foram disputados, 6 derrotas e 2 empates. Dupla de zaga titular, Salustiano e Bacelar, estão pendurados com 2 amarelos cada e correm risco de desfalcar o Bugre contra o Mirassol. Com as suspensões de Sérgio Rafael, Matheus Silva, Nelsinho Batista vai para a 19ª escalação diferente na Ponte. O treinador ainda não conseguiu repetir o time desde que chegou ao Majestoso. Além da dupla de zaga, Nelsinho também não vai contar com Gé. Com lesão de grau 2 na coxa, atacante ficará em recuperação por até 4 semanas. Seleção brasileira joga mal, perde para o Paraguai por 1-0 e se complica nas eliminatórias. Sem criatividade, seleção é derrotada em Assunção e cai para a 5ª colocação. Memphis Depay desembarcou em Guarulhos no início da manhã desta quarta-feira e teve o primeiro contato com a torcida do Corinthians. Ainda nesta quarta, Memphis terá o primeiro encontro com a nova casa. O atacante estará na Neoquímica Arena para acompanhar o jogo contra o Juventude, 21 horas, pelas quartas de final da Copa do Brasil e será apresentado aos mais de 40 mil torcedores corintianos. Maurício Pochettino é o novo treinador dos Estados Unidos. Ex-PSG e Chelsea, argentino é anunciado como técnico dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado.
Só na Sodimac, só na Sodimac. Aniversário Sodimac, uma festa com tudo pra construir, reformar e decorar. Piso 45 por 45, 14,90. Caixa d'água 500 litros a manco, 197,90. E se achar preço mais barato por aí, pode trazer que a gente vai cobrir. E o melhor espera que eu te conto, ainda leva 10% de desconto. Só na Sodimac, só na Sodimac. Aproveite em sodimac.com.br, na loja ou no app. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para trazer resultados do mundo da bola. Eu começo destacando as eliminatórias da Copa. Ontem, jogando no Paraguai, o Brasil perdeu para a seleção local pelo placar de 1-0. Também, nós tivemos os seguintes resultados pela 8ª rodada. A Colômbia venceu a Argentina por 2-1, o Equador venceu o Peru por 1-0, o Chile em casa perdeu para a Bolívia 2-1, Venezuela e Uruguai empataram por 1-1. A Argentina, mesmo com a derrota, lidera a competição com 18 pontos, a Colômbia vem em segundo com 16 e o Uruguai é o terceiro com 15. O Brasil ocupa a 5ª colocação com 10 pontos. Lembrando que os 6 primeiros se classificam diretamente para a Copa de 2026 e o 7º colocado se classifica para uma repescagem e aí vai ter que brigar por uma vaga na competição. Copa do Brasil, hoje é dia de Copa do Brasil, vamos conhecer os primeiros semifinalistas. 9 da noite na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Juventude, primeiro jogo 2-1 pro Juventude. E às 9h30 da noite na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Vasco, no primeiro jogo o Vasco venceu pelo placar de 2-1. Amanhã, 9h45, tem Flamengo e Bahia no Maracanã e na Arena MRV jogam Atlético Mineiro e São Paulo. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, hoje um jogo isolado, atrasado, válido pela 7ª rodada, 9h30 da noite no Rei Pelé, tem CRB e Sport. Pela 26ª rodada, a Ponte Preta volta a campo na sexta-feira, 9h30 da noite, para pegar o Ituano e o Guarani vai até Belém para enfrentar o Paysandu no sábado às 17 horas. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Estou aqui com o Pedro Pincinato pela ponta esquerda. Hoje ele está cruzando, indo para a área, cabeceando, sempre com muita competência. Cadê o Capucci? Ah, tá de folga. Dá uma descansadinha, é sempre bom, né? Muito bem. Só eu que não tenho direito de descansar, mas vamos em frente, né? Cada um com o seu fardo. Sou bugrino, mas tenho quase certeza de que o Guarani não ficará na Série B. Pelo amor de Deus, cara. Tomara que você esteja errado. É muita gente ruim junto. E ontem assisti aquele joguinho do Brasil, olha, um horror. Medalhões que não jogam nada pela seleção, não têm mais espírito e coração pelo Brasil. Ganham altos salários em seus clubes para
que ficar se matando, não é verdade? Time sem brilho. Donizete, eu concordo 100% com você. Eu não vejo indignação. O Brasil parece um time que, quando eu jogava muito tempo atrás, o time, se ele perdia, empatava ou ganhava, tinha churrasco pós-jogo toda vez. Então, se ganhava, se perdia, ninguém se indignava. Eu ontem, eu falei aqui pro Heitor agora, falei pro Pedrinho aqui, eu passei mal ontem à noite. E olha que eu sou um cara muito controlado, eu não me envolvo emocionalmente com algumas situações, ou quase nenhuma. Eu tento, sabe, ter bastante razão. Eu deixo a emoção de lado. Agora, o que a seleção brasileira ontem apresentou foi um negócio... Eu fiquei com vergonha alheia. E não tem relação com quem enfrentou, tá? Eu não estou menosprezando o Paraguai, eu não sou daqueles que faz coro. Como que o Brasil vai não conseguir pelo menos empatar com o Paraguai? Não. Eu estou falando da falta de produção, de intensidade, de indignação, de atitude da seleção brasileira. É um negócio vergonhoso. Aí antes do jogo, o seu treinador, a quem eu respeito muito como pessoa e como treinador, vem falar que nós estaremos na próxima final da Copa do Mundo? Qual é o guru que ele acaba, consultando? Só pode ser uma brincadeira isso. Se olhar esse trabalho que está sendo feito e projetar final de Copa do Mundo, desculpa, Dorival, você está delirando. O seu time não tem nada. Você convoca mal, você arma o time mal, o seu time é o retrato das suas entrevistas coletivas. Aquela conversa, porque nós temos que ter paciência. Porque aí vem o capitão do time, o Danilo. Meu Deus do céu. Capitão da seleção brasileira, não é titular nem no time dele, que é zagueiro, e o treinador bota a tarja de capitão no cara e escala o cara de lateral. Porque o Brasil joga com 3 zagueiros e não passa do meio campo. Não é? Aí vem falar que nós perdemos 2 anos. Tá bom, é verdade. Eu nem esperava muita coisa do seu presidente, que é um paraquedista. Agora, gente, pelo amor de Deus, eu acho que o jogador brasileiro minimamente tem que ter vergonha. Se eu apresentasse um trabalho como os jogadores apresentavam ontem contra o Paraguai, eu teria vergonha de olhar para o meu filho e para minha esposa em casa. Um negócio indignante. Indignante. Nós somos o 5º colocado das eliminatórias com a mesma pontuação da Venezuela. Eu achei que eu não estaria vivo para ver isso. Mas infelizmente não infelizmente vivo, mas infelizmente estou assistindo isso. É uma papagaiada sem tamanho. O lateral esquerdo do Bugre está vulnerável, tem que substituir, Neto. Tá bom. Até quando o Dorival Júnior continuará insistindo nos mesmos erros? Já deu, não? Mas vai trocar de novo de treinador? Vai colocar quem lá? Então, ele tem que mudar o conceito dele. Rápido. Treinador de seleção brasileira tem que ser rápido. Rápido. Não funcionou, tem que... Entendeu ou não? Tem que ser rápido. Esses jogadores europeus da Selecinha são desqualificados para estarem ali. Por exemplo, Famigenário Vinde Júnior, 34 partidas pela seleção, 5 gols e 3 assistências. Depender de um jogador desse, me desculpem, Renato Grácia. Abraço. Tudo bem, agora é a hora da diretoria da Ponte acordar e fazer promoção de ingressos. Marcos Carvalho. A seleção parece o meu bugrão, com esse treinador não chega. Abração, Renato Bugrino. Na minha opinião, eu escalaria o Pegorari no gol pro dueto pro duelo, contra o Paysandu, João Bugrino, tá bom, eu também escalaria. Bom dia, todos da rádio. Pior que assistir o jogo da Ponte é assistir essa seleção, sem inspiração. Rogério de Hortolândia. Bom dia, de verdade a solução para o Brasil é fazer igual aos anos 60, quando a seleção era Hudson. De onde surgiu essas porcarias? E as reformas com dinheiro de aposta? Alexandre, calma, Alexandre. Eu critico o Nelsinho, sim. E você sabe disso porque você está me ouvindo aqui. Todo dia você manda mensagem. E todos os meus companheiros também. Agora, se você acha que o Akin é bom, é uma opinião tua. Eu não acho que ele tem futebol para ser titular. Mas é uma opinião. Agora, nós não cobramos o Nelsinho
Desculpa, não posso concordar com tal afirmação. Hoje o Brasil não tem uma seleção de futebol. Hoje nós temos times montados representando a seleção. Edson Lencioni, verdade. Chicão do Dick 6, ou do Dick, ou do DC, deve ser isso. Assistir o jogo da seleção, perdi meu sono e nossa seleção não mete média em ninguém. Vergonha, Francisco. Vergonha, e eu também perdi meu sono. Nelsinho tem que colocar aqui em Joilson e não inventar. Matheus Regis é pior que Renato? Não, não é. Fazer o simples e com Elvis a bola chegar mais precisa, arranjar uma maneira de furar a retranca, não acha, CH? Em guerra avisada morre quem quer. Carlão, abraçará. Compactua 100% com a sua colocação em relação à seleção da CBF. Renato Cortez. Dia, sexta-feira 13, vem a recuperação milagrosa. Boa, Carlos Batozinho. 11h48 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre está se preparando para o próximo confronto dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, sábado, 5 da tarde, lá em Belém do Pará, contra o Paysandu. Guarani vai em busca da reabilitação, afinal, na última derrota, perdeu para o América 3-0 lá na Arena Independência. Mas tem um jejum aí para ser quebrado, né? A última vez que o Guarani venceu o Papão como visitante faz tempo, foi em 74, ou seja, 50 anos. Dentro desse período, foram 8 jogos disputados com 6 derrotas e 2 empates. Quem concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira foi o meia Luan Dias. Ele lamenta a derrota para o América na última partida, mas diz que a equipe não vai abaixar a cabeça e vai retomar o caminho da recuperação dentro da competição. CH. A gente sabia que seria um jogo difícil, né? Lá contra o América, mas a gente foi bastante focado e determinado em poder trazer esses 3 pontos, né? Que a gente tem que somar e continuar, dar continuidade no campeonato como a gente vinha fazendo, né? Nessa sequência do segundo turno, né? Acho que foi um jogo mesmo aqui que ninguém estava bem, né? Difícil falar de um momento de derrota assim, a gente estava vindo num momento tão bem. Mas é não abaixar a cabeça, né, cara? É ir de novo agora fora de casa e buscar os 3 pontos, né? Que é o mais importante pra gente. É o Luan Dias falando, CH, e claro, né? Ele disse muito bem, agora é retomar o foco, até porque o Guarani ainda tem uma das melhores campanhas do segundo turno e tá nessa caminhada aí, nessa luta para escapar, primeiramente da lanterna e depois, principalmente, da zona do rebaixamento dentro desta Série C do Campeonato Brasileiro. Paysandu e Guarani jogam sábado em Belém, CH. Obrigado, Vlad. Obrigado pelas suas informações. Vamos ver, né? Como é que vai ser a sequência. E falando em sequência, vamos acionar, né? O nosso Gleger Zorzin para comentar. Fala, Gleger. Bom dia. SH, o Guarani precisa se recuperar na competição, vinha de uma boa sequência, né? E acabou amargando uma vitória lá em Belo Horizonte e agora vai enfrentar o Papão da Curuzu, né? O Paysandu, jogo duro, hein? Jogo difícil, vai jogar lá na Curuzu, não é fácil. Jogo se fosse no Mangueirão, aí tem uma certa igualdade, o torcedor fica longe, né? Mas na Curuzu é pressão o jogo todo. Paysandu também vem pressionado, né? Troca de treinador, mandou o Hélio dos Anjos embora, resultado ruim na última rodada também. Então o jogo para o Guarani vai ser difícil, vai ser complicado. A gente espera que o Guarani possa reencontrar, né, aquele jeito de jogar, aquela forma que vinha jogando, aquela intensidade, aquele sangue nos olhos, né, que a gente sempre tem cobrado muito da equipe do Guarani e muita atenção para que o Guarani possa trazer pontos a Campinas. O empate é um bom resultado? Pela circunstância, não. Porque o Guarani é o último colocado na competição e precisa se recuperar. Precisa de 3 pontos. Eu digo que, para mim, um empate jogando em Belém do Pará é um péssimo resultado para o Guarani. Porque praticamente que não sai do lugar, né? Precisa ganhar o jogo, precisa de 3 pontos. Então vamos ver o que preparou o Alan Al para essa partida dificílima que será no próximo sábado e nós estaremos juntos na tela da Band transmitindo esse jogo, beleza, CH? Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Falando da ponte, Vladimir Catarino.
Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações da Ponte Preta. A Macaca que perdeu, na última rodada, segunda-feira, derrota em casa para a Chapecoense 2-0. E que estrago fez esta derrota, porque sacramenta o mau momento do time no campeonato. Afinal de contas, a equipe da Ponte Preta vem de 6 partidas seguidas sem saber o que é vencer e também traz desfalques importantes para o jogo contra a equipe do Ituano na sexta-feira no estádio Moisés Zucarelli. Vamos aos desfalques. A dupla titular não vai jogar. O Matheus Silva recebeu o 3º cartão amarelo, está fora. E o zagueiro Sérgio Rafael foi expulso, naquele lance em que ele acabou acertando o João Paulo, zagueiro também da equipe da Chapecoense. O árbitro de vídeo relatou e ele foi expulso e inclusive o pênalti no lance foi marcado. Então o Sérgio Rafael e o Matheus Silva desfalcam a Ponte Preta. Outro desfalque, mais uma vez, vai ser o atacante Gé, artilheiro do time nesta Série B, com 7 gols. Os exames feitos na coxa do Gé detectaram uma lesão 2. Então ele vai ficar aí pelo menos 4 semanas fora, vai seguir sendo desfalque ponte pretano na sequência da Série B. Em contrapartida, não há só notícias ruins, a Ponte Preta vai ter a volta do Elvis, que cumpriu suspensão. Ele vai jogar, vai retomar aí a sua condição de titular. Ponte Preta jogando contra o Ituano também está buscando a recuperação dentro do campeonato. E essas mudanças, mais uma vez, vão forçar o Nelson Batista a escalar um time diferente. Em nenhuma partida, em nenhuma sequência de 2 jogos, ele conseguiu repetir a escalação. Ele vai ter que escalar a equipe pela 19ª vez diferente. Isso, claro, atrapalha bastante o trabalho de qualquer treinador, não somente do Nelson Batista. CH. Valeu, Vlad. Agora comentando, Gleger Zorzin. SH, o Nelson vai ter muito trabalho, hein? Muito trabalho para essa próxima partida, a Ponte que tem vários desfalques aí, Sérgio Rafael, Matheus Silva, o próprio Gé, que não vai conseguir se recuperar, tá com uma lesão e aí vai ficar fora algum tempo. É difícil, complicado. A situação não é boa para os lados do Majestoso. Vai enfrentar um time que estava na zona de rebaixamento, não conseguia bons resultados e de repente o Ituano começou a ganhar jogos. Na última partida venceu o Mirassol, saiu da zona de rebaixamento, começa a criar um corpo, esse time do Mirassol, jogar bem, apresentar um bom futebol. A Janela fez bem a equipe de Itu e a Ponte, nesse segundo turno, parece que se perdeu, Precisa começar a se encontrar, se reencontrar, para reencontrar um jeito bom de jogar, reencontrar uma boa estratégia, trazer aí alguns jogadores experientes para que eles possam chamar essa responsabilidade, porque quando você vive um momento delicado na competição, é a hora de ter um jogador que quer a bola, joga para mim aqui, deixa que eu vou resolver. É isso que a Ponte está precisando. O Elvis é um jogador que faz muito bem isso, é um jogador que chama essa responsabilidade, mas só ele não vai resolver, porque a situação é complexa, é complicada. O meio de campo se perdeu, o sistema defensivo não consegue se encontrar. A Ponte tomou 2-0 da Chapecoense, cara, que não vencia fora de casa não sei quantos jogos. Então, é difícil, complicado. A Ponte precisa se reencontrar. E eu espero que o Nelsinho consiga arrumar um jeito de jogar, consiga arrumar um jeito de reorganizar esse time, mesmo com os desfalques, para que a Ponte possa vencer. A Ponte precisa dos 3 pontos. Precisa da vitória, o time da Ponte, num jogo difícil, duro, porém muito importante para as pretensões da Macaca, para começar a novamente se recuperar, para novamente se reencontrar e trazer novamente a confiança, a autoestima para os lados do Majestoso. É isso aí, CH. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado.
A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira e amanhã a gente volta, se Deus quiser, para a apresentação de mais um Nossa Área aqui pela Rádio Bandeirantes. Até lá. Lei número 9.504